frio, bom, a gente começa a olhar para você. O frio é esse, hein? É igual não. Ano passado foi o melhor inverno de todos os tempos. Foi um caminho frio. Esse ano vai persistindo o frio. Abra da sua Bíblia comigo em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vou compartilhar com o pessoal do meu coração nesses últimos dias. Estamos trabalhando o tema Andai no Espírito. E nós vamos falar mais uma vez sobre a dinâmica da vida do Espírito. Efésios capítulo 4. Eu leio a partir do verso 17. Nós vamos até alguns versículos do capítulo 5. Convidar você a prestar atenção na leitura, manter sua Bíblia aberta, nós vamos recorrer ao texto algumas vezes. Verso 4, 17. Nos diz assim: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo os perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a imputícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torta, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as.
porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui. Amém. Amém. Meus irmãos, eu creio que uma das marcas registradas de uma conversão legítima, ou seja, alguém que se entregou a Jesus e de fato teve uma conversão de verdade, é a mudança de vida. Mudança de vida. Algo acontece, uma transformação acontece quando alguém se entrega para Jesus. E mudar não é fácil, concorda? Não é fácil mudar. Isso. Vocês repararam como o nosso mundo mudou em tão pouco tempo? Esses dias eu estava ouvindo um estudioso falando que a geração que hoje está com 40, entre 40 e 50 anos, é a geração que mais sofreu mudanças na história da humanidade. E nunca vai haver uma geração que sofreu tantas mudanças como essa. A minha geração, eu estou nessa faixa, viu? Os 40, 50, não tem mais 50, não tem menos de 40, estou nessa faixa. A minha geração ligava. Eu lembro da minha mãe ter que fazer uma ligação de telefone no orelhão. Quem é novo aqui nem sabe, né, como é que funciona o orelhão. E eu e meu irmão, a gente brigava para colocar a ficha no orelhão. Queria colocar a ficha lá. A gente volta da minha mãe, 3 crianças brigando para pôr a ficha. Né, e aí, põe a ficha, ela ligava, daí a pouquinho a gente empurrou outra, senão caía a ligação. Não é assim que funcionava? Pois é, a minha geração ligou de orelhão com ficha, depois o cartão, lembra do cartão? Uma turma colecionava cartão. E hoje a gente faz uma chamada de vídeo no celular. A gente olha o rosto da pessoa, a gente vê a pessoa. Quem diria, né, nos anos 80, que a gente ia sair do orelhão com ficha do celular fazendo a ligação e vendo o rosto da pessoa? É muita mudança. É muita mudança. A minha geração escreveu carta. Pois é, eu quando estava no seminário, eu recebia carta de irmãos da igreja, recebia bastante carta da Adri, eu gostava de escrever cartinha, eu mandava para ela também, a gente tinha telefone já, mas não era barato, o perurbano, eu estudava no Paraná, em Londrina, longe, nem escrevia carta. Minha mãe se correspondia com carta, com os missionários, e hoje o acesso é mais rápido. A forma da gente falar com as pessoas é muito mais rápido. Quando eu era criança, no banheiro só tinha shampoo de ovo e camomila. Era assim na sua casa? Na minha casa era assim, um shampoo amarelinho e um verdinho. Tinha o verdinho, que o Henrique Neverson, camomila era recomendado dos loirinhos, né? Porque não sabe, o Henrique, meu irmão, é loiro, a Débora também. Então tinha o camomila para eles e o de ovo para nós. Hoje, esses dias eu estava reparando lá em casa, gente, a gente se perde no meio do shampoo lá, né? De fruta, de abacate. Esses dias ele comprou um monte de lúpulo com urtiga. Olha, quem diria que é um shampoo de urtiga? Quando a gente era criança, a gente torcia no meio do mar para não esbarrar uma urtiga, né? Dava uma coceira. Hoje tem shampoo de urtiga. Carro. Vocês notaram?
dos carros mudaram também? Na minha infância, a maioria dos carros era preto, branco e prata. Só o Fusca, variava o Fusca Brasil, tinha bastante cor, e o Fiat 147, né? Tinha azul, vermelho. Hoje tem carro de tudo quanto é cor. Uma cor com vários tons, né? Um azul regalado, um azul mais clarinho, um azul mediano. O cinza pijama, você já viu que hoje tem um cinza pijama, está na moda? Um monte de carro cinza pijama hoje. Mudou, na época não tinha isso não. Agora tem. Na época de infância, né? Como que o mundo mudou? Muito. Rápido. Nossa geração teve que se adaptar. E rápido também. A questão, meus irmãos, é que o Evangelho nos chama para uma mudança. Mas o ser humano tem dificuldade de mudar. No que diz respeito a valores, no que diz respeito ao interior, à espiritualidade, o ser humano tem dificuldade de mudar. Mas o convite do Evangelho é para uma mudança radical. E não é à toa que a gente não trabalha só assim. Essa mudança, ela se dá no arrependimento do ser humano, reconhecendo que é pecador, as suas limitações, buscando em Deus um novo direcionamento, uma nova vida em Cristo. Por outro lado, o Espírito Santo vem e começa a trabalhar junto de nós, dentro de nós, em nós, para que essa mudança de fato aconteça. O pastor Augusto Nicodemos, ele diz que quando há uma conversão legítima, começa uma guerra interior, uma batalha dentro de cada pessoa, onde a carne luta contra o Espírito. Paulo fala isso em Gálatas, capítulo 5, que é o texto que baseia o nosso tema do ano, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência, o desejo da carne. Quando nós cremos em Jesus, na verdade, nós iniciamos uma grande guerra, uma batalha espiritual. E esse texto de Paulo nos trouxe algumas orientações. Nós temos Paulo revelando aqui uma dinâmica do Espírito Santo que nós precisamos entender, nós precisamos saber, nós precisamos buscar praticá-lo. Duas coisas acontecem. Algumas coisas na nossa vida precisam ser abandonadas. Algumas práticas, alguns pensamentos, algum jeito de viver precisa ser abandonado. Por outro lado, algumas coisas que a gente não fazia antes, a gente precisa começar a fazer. E o Espírito Santo traz essa dinâmica na nossa vida. E eu queria compartilhar essa dinâmica da vida no Espírito com você essa noite. Mostrando o que Paulo está nos dizendo aqui a respeito daquilo que precisa ser abandonado e daquilo que precisa ser cultivado. Vamos então ver o que precisa ser abandonado. No capítulo 4, do versículo 17 ao 24, nós temos Paulo fazendo uma exortação. O título aqui diz: a santidade cristã oposta à dissolução. O que é dissolução? Dissolução é imoralidade, é quebra de contrato. É como se alguém estivesse fazendo o que não era para fazer. Espera-se de alguém que ela viva de um jeito, mas não está vivendo daquele jeito. Então Paulo vem e diz assim: olha, eu testifico, ele começa dizendo, né? Digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Os gentios andam em dissolução, em imoralidade. Andam com comportamentos ruins, sem limites. Mas de um cristão não se espera isso. De um cristão espera-se que ele abandone essas práticas. Então, Paulo vem dizendo que eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Versículo 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Porque se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução,
para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então está dizendo, olha, vocês que se entregaram a Cristo não podem viver assim mais. Não podem viver sem limites. Essa vida tem que ser abandonada. Essa página tem que ser virada. Então ele deixa claro que, ao se converter, ao se entregar a Cristo, toda pessoa deve abandonar algumas práticas, pensamentos, e ele cita exemplos. Dá uma olhada comigo, versículo 25. Ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Coisa simples, coisa básica do dia a dia. Né? Mas de vez em quando tem que mentir. De vez em quando a gente tem que dar uma ocultada ali nos fatos. Né? De vez em quando a gente tem que dar uma disfarçada, um jeitinho. Paulo está dizendo não. Não se espera que o cristão minta. Porque o cristão foi alcançado pela verdade. Espera-se de um cristão que ele fale a verdade. Que ele assuma o erro quando o erro for dele. Que ele diga o que aconteceu quando lhe for perguntado. Espera-se de um cristão que ele não minta, mas fale a verdade. Espera-se de um cristão também o quê? Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quantas vezes a ira bate no coração e a nossa vontade é pecar? Não é? Quando a gente está irado, a nossa vontade é responder na mesma moeda. Se alguém nos violentou, a gente violentar também. Se alguém difamou, a gente difamar também. A ira nos leva a um pecado e às vezes, ou quase sempre, se não sempre, piora a situação ao invés de resolver a situação. Paulo está dizendo, olha, irai-vos. Esse sentimento ele vem de dentro e a gente não controla, a gente só que tem um outro jeito de lidar com esse sentimento. Não deixar ele se transformar num pecado. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você que é casado. Quantas vezes na sua mente você já se divorciou? Sabe aquele dia que você está assim, irado no seu esposo? Ele falou que não devia. Ou ele fez o que você falou para ele não fazer. E na tua cabeça você já pediu o divórcio. Ou quantas vezes você já não matou teu chefe? Não assassinou ele? Então, na cabeça a gente faz isso, não faz? A gente ira, e se a gente colocar isso em prática, piora. Piora o casamento, piora o relacionamento com o trabalho, piora o relacionamento com o vizinho. Eu contei para vocês aqui outro dia que eu quis matar o vizinho, né? Que me atormentava com barulho. Eu estava orando, Senhor, afunda a plataforma que ele trabalha. Né? Na minha cabeça eu já estava matando o menino. Não é exemplo para ninguém, viu? Mas é a nossa tendência, a gente ira e a gente quer transformar essa ira num pecado. Paulo dizendo, o que espera-se de um cristão? Que ao vir a ira no seu coração, ele não transforme isso num pecado. Se abandonar esse jeito de reagir, bem, bruto, maligno, aquele que furtava, não furte mais. Ele diz no versículo 28, antes, trabalhe. Substitui o trabalho. Substitui o trabalho. 29, palavra torpe. Ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Então é para abandonar aquele jeito ruim de falar e colocar na sua vida um jeito novo de falar. Mas note, meus irmãos, algumas práticas têm que ser abandonadas. Quando a nossa vida está em Cristo, não tem como a gente cultivar uma vida de dissolução, uma vida de imoralidade,
uma vida sem limites, porque nós temos para quem prestar contas. Nós temos um Deus que é a fonte de toda moralidade. Nós temos um Deus que é a verdade. Por isso não cabe na vida do cristão a mentira. Nós temos um Deus que Ele perdoa. Por isso não cabe a ira e a vingança. Mas a gente lida com a ira com perdão. Porque em Cristo Jesus nós somos chamados a uma nova vida, a uma mudança. A controlar os impulsos do pecado. E esse é o grande problema, meus irmãos, o pecado. O pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. É uma delícia pecar. Por isso, nós temos dificuldade de lutar com o pecado. Porque é prazeroso. É muito mais fácil mentir, não é? É muito mais fácil mentir em alguns casos do que contar a verdade. Por mais que a verdade apareça lá na frente, mas no momento é mais fácil mentir. É muito mais fácil a gente roubar, a gente viver uma vida de corrupção, a gente colocar a mão no que não é nosso para a gente enriquecer ilicitamente. É muito mais fácil, é muito mais prazeroso. Por isso é difícil abandonar. Mas no lugar disso, a gente tem que colocar alguma coisa melhor. Só é possível a gente vencer o pecado se a gente descobrir uma forma de não pecar e de viver com mais prazer do que o pecado, com mais deleite do que o pecado, com mais significativo, com mais significância do que o pecado. Então vem a proposta de Jesus a gente começar a cultivar algumas coisas. Então algumas coisas a gente abandona. Essa é uma dinâmica do Espírito Santo. A gente se entrega para Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar para a gente abandonar algumas práticas. Entre elas, palavras torpes, mentira, colocar a mão naquilo que não é nosso, né? Furtar, a gente responder a ira com outro pecado. Tudo isso nós precisamos abandonar. Mas o que a gente vai colocar no lugar disso? O que vai ser mais prazeroso do que a mentira? Se às vezes falar a verdade dói. Então, vem o Espírito Santo trazer um novo lugar para a gente colocar a nossa vida, a gente passear os nossos passos e a gente seguir, então, nessa nova vida com Cristo. A dinâmica do Espírito manda a gente abandonar algumas coisas e cultivar outras. Eu quero compartilhar com você o que nós precisamos cultivar. Uma coisa só. Eu queria compartilhar com você. Abandonar é um monte, né? Paulo falou da mentira, palavras torpes, ira, o pecado da ira. Paulo falou também a respeito de furtar. Tem outras coisas que nós precisamos abandonar. Mas Paulo vai falar que a gente precisa cultivar uma coisa. E se a gente cultivar isso, nós vamos vencer tudo isso. Todos esses pecados, toda essa imoralidade, toda essa dissolução, nós vamos vencer se a gente cultivar essa única coisa que Paulo está nos dizendo aqui. Eu quero compartilhar isso com você. É muito que leve isso para a tua casa, para a tua vida, para a tua espiritualidade, para a tua vida com Deus. Capítulo 5, olha comigo a partir do verso 15. Então, Paulo vem dizendo assim, ó, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, pessoas estúpidas, sem entendimento, mas como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ler todo mundo junto esse trechinho? Mas enchei-vos do Espírito. Mais uma vez. Mas enchei-vos do Espírito. Mais uma vez. Mas enchei-vos do Espírito.
para vocês lidarem com todo esse problema, com essa tentação do pecado, com a ira, com o furto, com a mentira, vocês precisam encher do Espírito. Encher a sua vida do Espírito. Enche a sua vida do Espírito. Isso a gente não faz. Quem não creu em Jesus não enche a sua vida do Espírito. Quem não estava em Cristo não vai buscar contato com Deus. Quem não está em Cristo não tem sede da palavra, não tem sede da presença de Deus. É uma prática estranha. Só quem colocou a sua vida em Jesus, só quem confessou Jesus como Senhor, é que vai então começar a encher a sua vida do Espírito. E isso precisa ser cultivado. Notem que é um imperativo, enchei-vos do Espírito. Pode ser que tenha muito crente por aí achando que o Espírito Santo vai correr atrás de nós para nos encher desesperadamente, dizendo, Ricardo, vem aqui, eu quero encher a tua vida. E a Bíblia, meus irmãos, nos diz, enchei-vos, somos nós quem buscamos. O Espírito Santo continua sendo o Espírito Santo se nós não formos até Ele. O Espírito Santo continua sendo Deus, continua tendo poder, sendo soberano. Mas se nós não buscarmos, quem perde é a gente. Então é uma busca intensa, constante, pela presença do Espírito Santo. Eu e você, nós precisamos cultivar isso. Buscando no Espírito, nós vamos abandonando práticas que não são do Espírito, que não condizem com a vontade de Deus. Esse é o movimento, essa é a dinâmica da vida do Espírito. Abandonando práticas e cultivando mais a presença do Espírito Santo. E ele nos diz, os irmãos, de 3 atitudes que nos ajudam a encher a nossa vida do Espírito Santo. 3 atitudes que nós precisamos cultivá-las. Primeira, olhem comigo. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Paulo está dizendo para nós, meus irmãos, que além da oração, da leitura da palavra e do jejum, tem um ambiente que a gente cultiva a presença do Espírito Santo e a gente se enche do Espírito Santo, que é a adoração. A adoração. Sabe aquele tempo que a gente teve no começo do culto? Glorificar a Deus com cânticos, com hinos, com salmos, cânticos espirituais. E sabe aquela pessoa que fala assim, eu vou chegar depois do louvor, vou chegar só para a pregação. Pois essa pessoa está perdendo a oportunidade de encher sua vida do Espírito Santo. Porque a verdadeira adoração, irmãos, ela nos conecta com Deus. Quando o ser humano foca sua mente, seu coração em Deus, glorifica a Deus, louva a Deus, exalta o nome de Deus, adora o nome de Deus, Paulo está nos dizendo que essa vida se torna uma vida mais cheia, mais repleta do Espírito Santo. E nós deveríamos desfrutar desse ambiente mais e mais e mais. Porque nós podemos adorar em qualquer momento, nós podemos adorar em conjunto, nós podemos adorar na solidão, em casa, no nosso momento de intimidade, nós podemos adorar a todo momento, nós podemos adorar dirigindo, nós podemos adorar cozinhando. O que os seus lábios têm proferido no dia a dia? Adoração, louvor, exaltação. Nós temos usado os nossos lábios para adorar o nome de Deus. Paulo está dizendo que isso nos conecta com Deus e nos torna pessoas mais cheias do Espírito Santo. Eu queria incentivar você, adore, louve, cante, põe o louvor no carro, ouça
faça isso. Selecione o que você canta, a música que entra na sua casa, a música que seus lábios abrem para cantar. Selecione isso. Edifica. Louva o nome de Deus e exalta o nome do Senhor. Então não perca tempo abrindo os seus lábios para cantar aquilo que não adora a Deus. Louva a Deus. Paulo está mostrando que é uma maneira de encher a nossa vida do Espírito, o ambiente da adoração. E a gente pode fazer isso, a gente deve aproveitar. A música toca o coração dos irmãos. Ali provavelmente vocês vão lembrar dos cânticos amanhã, vão lembrar um pouquinho só da pregação. A música toca o coração. Use esse artifício para encher a sua vida do Espírito Santo. Segunda coisa que Paulo fala aqui, nós devemos usar para encher a nossa vida do Espírito Santo. Primeiro, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração, com hinos e cânticos espirituais. Segundo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão. Adoração enche a nossa vida do Espírito Santo. Gratidão também. Quando a gente desenvolve a gratidão, quando a gente desenvolve um espírito de reconhecimento, de contentamento. E aqui eu não estou falando da gente falar obrigado o dia inteiro, né? Como etiqueta, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Não. É a gratidão no sentido mais profundo, no sentido mais íntimo do ser. A gente aprender a agradecer a Deus, porque Ele é o provedor. Tudo que temos vem de Deus. Ou você crê que as suas mãos estão construindo a sua história? É a sua força que está te levando aonde você quer ir. Gratidão é reconhecer que é de Deus que vem a providência, o material, o emocional, o espiritual, vem das mãos de Deus. A gratidão reconhece isso. Não é aquela gratidão fatalista, perigosa, já falei isso aqui com vocês. A gente não cultivar aquela gratidão com base na desgraça dos outros. Esses dias eu estava ouvindo alguém dizer, poxa vida, fulano novo infartou. Nós precisamos agradecer a Deus, porque a gente infartou. Vocês já viram esse tipo de gratidão fatalista? Que usa a desgraça de alguém para agradecer. Não é assim que a gente agradece. Não é a gente olhando o problema do outro, comparando com a nossa vida e falando, eu não tenho aquele problema. Obrigado, Senhor. No momento a gente agradecer, porque a gente não infartou, é porque estamos saudáveis, estamos tendo uma alimentação saudável, Deus está abençoando, e a gente tem essa bênção simplesmente porque a gente tem essa bênção. Quando a gente está sabendo que alguém está num momento difícil, a gente tem que agradecer porque a gente está num momento bom. A gente tem que orar pelo momento difícil da pessoa. Pela cura, restauração, pelo consolo. A verdadeira gratidão reconhece o bem que vem de Deus, simplesmente porque vem de Deus. Simplesmente porque temos. Essa é a gratidão. Gratidão é consciência de que todo benefício e providência vem das mãos de Deus. É outra forma de encher a vida do Espírito Santo. Terceira e última forma para a gente encher a vida do Espírito Santo está no versículo 21, quando ele diz assim, sujeitando-vos uns aos outros do temor de Cristo. Então, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando, dando sempre graças a Deus e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A humildade e o serviço a Deus enche a nossa vida do Espírito Santo. Quando humildemente nós entendemos que somos servos do Senhor, instrumentos nas mãos de Deus, e nos colocamos à disposição, nos gastamos no reino de Deus, gastamos tempo, a nossa vida é cheia do Espírito Santo. Deus nos enche com o serviço, com a edificação, com o trabalho, dentro da igreja, fora da igreja. Deus nos enche. Sujeitar-se aos outros, a postura humilde de que Deus quer
cada um de nós, para poder usar a nossa vida para abençoar, para edificar, para construir, sujeitando-nos uns aos outros no poder de Cristo. Isso enche nossa vida no Espírito Santo. O nome, meus irmãos, a dinâmica do Espírito leva toda pessoa a abandonar algumas práticas e cultivar outras. Uma pessoa que roubava era uma pessoa grata? Nunca. Era uma pessoa contente com o que tem? Nunca. Uma pessoa que rouba é uma pessoa descontente, não tem gratidão, não tem louvor, não tem adoração, não tem serviço, não tem unidade. Uma pessoa que mente é grata a Deus, que nos alcançou com a sua verdade. Então, notem, meus irmãos, a dinâmica do Espírito Santo, nos fazendo abandonar algumas coisas e cultivar outras. E eu pergunto a você, para colocar em prática isso na sua vida. Nós vivemos uma geração que mudou muito nos últimos anos, mas espiritualmente tem a mudar, tem dificuldade de reconhecer o pecado. Quantas pessoas eu estou falando, eu não tenho jeito não, pastor. Eu sou assim mesmo, nasci assim mesmo, vou morrer desse jeito. Que geração difícil para mudar. Que geração difícil para se render à palavra de Deus. Mudou muito tecnologicamente, mas espiritualmente se encontra dificuldade, barreira atrás de barreira. E nós somos convidados a abandonar muitas práticas e a cultivar aquilo que nos enche do Espírito Santo. Feche seus olhos, quero orar com você. E eu já preciso perguntar para você, mantém seus olhos fechados e converse com Deus. Tem alguma coisa que você precisa abandonar hoje? Alguma atitude que você está tendo que você não devia ter? Tem algo que você precisa deixar para trás? Pode ser algo pessoal. Pode ser um vício. Quantas pessoas estão cultivando vícios e achando que não tem nenhum problema? Quantas pessoas acessando pornografia e achando que não tem nenhum problema? Quantas pessoas administrando seus recursos com irresponsabilidade, achando que não tem nenhum problema? Você precisa abandonar alguma coisa? Coloque-se no altar de Deus agora. Se há algo que está difícil de abandonar, diga isso para o Senhor. Clame o auxílio do Espírito Santo. Espírito Santo, vem para te ajudar nessa luta, nessa guerra interior. Mas deixe para trás, abandone. Não siga cultivando aquilo que te afasta de Deus. Cultive aquilo que te enche do Espírito. Você é um adorador? Tem adorado o Espírito em verdade? Dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, no seu trabalho? Você é uma pessoa grata? Reconhecida nas providências de Deus? O teu trabalho é bênção de Deus. A tua casa é bênção de Deus. O teu casamento é bênção de Deus. Você agradeceu hoje pela família que você tem? Pelo recurso que está sustentando nesse mês de julho? Você já agradeceu pela vida? Pela oportunidade de servir o Cristo? Gratidão, consciência de que todo benefício e providência vem das mãos de Deus. Isso enche nossa vida do Espírito Santo. Mas você é uma pessoa que se sujeita aos outros, humilde, serviçal, disposta, disponível.
sua vida, Jesus. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por todo dia, a tua graça, o teu amor nos alcançamos. Oh, Pai, que bênção! Aleluia, nós somos de Jesus. Tem alguém aqui no nosso meio hoje que nos visita. Alguém, Senhor Deus, que não conhece a Ti, que não entregou sua vida a Jesus. Alguém que está nos ouvindo na internet, que está com o coração distante de Ti. O Pai, alcança essa vida em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, convence do pecado. Convence daquilo que precisa ser abandonado. Para que essa pessoa viva em novidade de vida e em Cristo Jesus se torne uma nova criatura. Para a honra e glória de Deus Pai. Mas nós, Senhor, um dia fomos alcançados pela Tua graça. Oh Deus, nós somos todos os dias atraídos para longe de Ti. Como o inimigo tem usado, Senhor Deus, os recursos ao nosso redor, tudo ao nosso redor, para nos afastar de Ti. E se alguém está cedendo essa tentação, Deus tem misericórdia. Traz de volta essa pessoa para o convívio e a comunhão em plenitude com o Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, abandonar tudo aquilo que é distração e tira o nosso foco de Ti. Nós deixamos para trás agora em nome de Jesus. Nós rejeitamos, Pai, todo o pecado, Senhor Deus, toda a força maligna que quer nos desviar do Teu caminho, Pai. Nós declaramos que nós queremos encher a nossa vida do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Faz de nós adoradores, Pai, te chamamos Espírito da verdade. Os nossos lábios, Senhor Deus, profiram aquilo que engrandece o Teu nome. Faz de nós pessoas gratas, reconhecidas do grande benefício que nós temos com a vida em Cristo. Como nós somos um povo privilegiado, amado, perdoado, alcançado pelo Teu amor. E ainda assim o Senhor nos dá o sustento, o pão, a vestimenta, a blusa nesse dia de frio, nesses dias mais frios. Senhor, nós somos abençoados. Reconhecemos toda forma de providência vem das Tuas mãos. Nós queremos sujeitar a nossa vida em amor, em submissão a Ti, em serviço ao Teu reino, em serviço ao Teu povo. Oh Deus, usa as nossas vidas para a edificação da Tua casa, edificação do Teu corpo, para alcançar novas pessoas. Pai, usa-nos em nome de Jesus. Nós nos dispomos. Queremos ser pessoas cheias, transbordando da presença do Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós com poder.